Muito bem, bom dia a todos. Uma alegria estarmos mais uma vez reunidos na casa do nosso Deus para louvar e agradecer. Sei que alguns de vocês dormiram mais felizes do que outros, né? Juarez dormiu mais feliz do que o Eduardo, mas os flamenguistas entendem o que eu quero dizer. Mas estamos aqui para louvar a nosso Deus em mais uma oportunidade que Ele nos agracia nesse momento. Como vocês podem ver, eu não sou o pastor, né? Nosso pastor, neste momento, está celebrando um batismo em Porto Alegre, na Congregação Concórdia, e gentilmente deixou essa responsabilidade de conduzir o momento da liturgia e o momento da mensagem que será proferida pelo nosso irmão Marcos. A quem nos acompanha também pelas redes sociais, através do YouTube da nossa congregação, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter a presença de vocês, da onde quer que vocês estejam, também celebrando esse momento de culto. E como vocês podem ver, nós temos alguns elementos novos na nossa igreja. Vocês podem ver aqui que nós temos a nossa árvore já montada. Vocês podem ver que os paramentos mudaram de cor. Estamos na cor azul e temos um elemento também aqui à minha esquerda, a coroa de advento. A partir deste domingo, a gente começa um novo ano na igreja. A igreja luterana, ela não começa o seu ano novo igual o calendário civil, que é todo 1º de janeiro. Na igreja, a gente começa e celebra o ano novo sempre no período de advento, no primeiro domingo de advento, que é no domingo de hoje, né, dentro do nosso calendário litúrgico. Então, a partir de hoje, as leituras já nos remetem a essa espera. O advento é um tempo de espera, é o tempo de vinda, a vinda daquele que vem, que veio ontem, que vem hoje e que vem para sempre, nosso Salvador Jesus. Então, o advento quer dizer isso. Então, a partir de hoje, a gente começa a essa preparação. Os hinos também que serão entoados são hinos do período de advento e também do período de Natal, para que a gente comece a se preparar, comece a refletir sobre a chegada do nosso Salvador. Então, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe nesse momento e mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando ao nosso Deus. E para iniciar, vamos começar o nosso culto com um hino. Não sei se está funcionando aí, gente. Hino 572, já vem perto o Natal. Já vem perto o Natal, canto verde pinhal, sons festivos no ar, vibram acordes no lar. Cessem prantos e dor, vence as mágoas o amor, do meio infante Jesus, trevas transformam-se em luz. Coração ouve a doce canção, Para o momento de invocação, aqueles que podem, nos colocamos em pé e vamos realizar a invocação de forma responsiva. Em nome do Pai, nos enviou o seu Filho unigênito no primeiro Natal. Em nome do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio como nosso irmão e Salvador no primeiro Natal. Em nome do Espírito Santo, que nos chamou para a fé cristã e nos reuniu na Santa Igreja
Amém. Vamos para o nosso momento de confissão, que também será de forma responsiva, e após confessarmos a Ele, vamos cantar o hino 347 do Inário Luterano, Tal Como Estou Tão Pecador. Amados irmãos e irmãs, nos aproximemos de Deus com corações humildes, reconhecendo nossas falhas e buscando sua misericórdia. O nosso socorro vem do Senhor. Venho confessar tudo a ti, Senhor. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui por Deus, Querida igreja, querido povo de Deus, se essa foi a sua sincera confissão, eu afirmo a vocês que todos os seus pecados foram perdoados. Vá em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Congregação pode sentar. Como eu comentei no início do culto, nós temos um elemento diferente aqui ao meu lado esquerdo, que é a coroa de advento. Eu vou pedir gentilmente ao Luan para que venha acender a primeira vela do advento. Nós temos 4 domingos no período de advento, então temos 4 velas vermelhas aqui na frente, e nós temos uma vela central, que é a vela da cor branca, que ela é acesa na noite de Natal ou também no culto do dia 25, no dia do Natal. Advento é o tempo de vinda, é o tempo que Deus vem ao nosso encontro, ontem, hoje e no futuro. Ele veio no Natal como prometindo, fazendo-se carne para habitar entre nós. Ele vem hoje através do seu batismo, da Santa Ceia e da sua palavra, e ele virá novamente em glória no último dia. Então acendemos a primeira vela. A partir de agora, em cada domingo, vamos estar acendendo uma vela e vamos também falar do seu significado. E a vela de hoje, do primeiro domingo no Advento, simboliza a esperança
trazida em Jesus. Então que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe nesse momento de reflexão durante o período de advento à espera do nosso Salvador Jesus. Amém. Nosso salmo de hoje encontramos no Salmo 122, salmo, canção de peregrinação de Davi. Então, primeiro salmo aí que nos prepara para esse período do advento, de espera. Salmo 122, vamos realizar ele de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. Salmo 122, aqueles que podem, nos colocamos em pé. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos teus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Ó Senhor Santo Pai, elevamos a Ti nossa alma, porque em Ti confiamos. Bendito seja para sempre o Teu nome, porque prometeste em Tua palavra de que havias de chegar o Messias, o Salvador. Agora estamos felizes porque cumpriste a Tua promessa. Por Tua graça, Senhor, iniciamos mais um ano da Tua igreja. Prepara o nosso coração em arrependimento para recebermos Teu Filho com sincera fé e alegria. Que seja um ano de bênção e paz para a Tua igreja. Em todos os dias da nossa vida, faze-nos conhecer os Teus caminhos e ensina-nos a Tua vontade. Guia-nos em Tua verdade e ensina-nos, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Amém. Congregação pode sentar. Em preparação para o momento de leituras, vamos cantar o hino número 15 do Inário Luterano, Felicíssimo, Contentíssimo. Muito bem, primeira leitura do culto de hoje do Antigo Testamento, encontramos em Isaías, capítulo 2, dos versículos 1 a 5. Leitura vai ser feita pela Rebeca. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 2, dos versículos 1 a 5. Isaías 2, 1 a 5.
palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Obrigado, Rebeca, pela leitura. Leitura da epístola do culto de hoje, que também vai ser o texto base da nossa mensagem, que será conduzida pelo Marcos. Texto de Romanos, capítulo 13, dos versículos 8 a 14. Leitura será feita pelo nosso irmão Augusto. Romanos 13, 8 a 14. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do amor, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Obrigado, Augusto, pela leitura. Antes de nos prepararmos para o Evangelho, gostaria de chamar as crianças aqui, também a professora, acho que é a Rebeca que vai conduzir hoje, fazermos um momento de oração em conjunto. Preparação da escolinha, pode ser? Bom dia. Muito bem, vamos falar com o nosso Deus. Eu falo e a congregação também ajuda a repetir, pode ser? Obrigado, Senhor, por teu amor revelado no teu Filho Jesus. Abençoe a nossa escola dominical. Que a tua palavra nos fortaleça na fé em Jesus e no amor a ti. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, boa escolinha, Deus abençoe. Em preparação à leitura do Evangelho, vamos cantar o hino 549 do Inário Luterano, Ó Tempo Santo de Natal.
Leitura do Evangelho para o culto de hoje, encontramos em Mateus, capítulos 21, dos versículos 1 a 11. A partir dos nossos cultos agora, vamos começar a ler o Evangelho de Mateus. Na trienal em que estávamos, no último ano estávamos lendo Lucas, e a partir de agora, no novo ano da igreja, começamos a ler o Evangelho de Mateus. A leitura vai ser feita pelo nosso irmão Marcos. Em reverência e respeito ao Santo Evangelho, aqueles que podem, nos colocamos de pé. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Até aqui. Obrigado, Marcos, pela leitura. Em uma só voz, queremos confessar a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Em preparação para o momento de mensagem, cantamos o hino 11 do Inário Luterano, Ide consolai meu povo. Consolai meu povo, é o clamor do eterno.
dia. Que a minha oração antes de começar a mensagem de hoje seja as palavras do Salmo 19, versículo 1. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Amém. Pois bem, a nossa mensagem de hoje tem por título Por Amor. Não estranhem se vocês escutarem essas duas palavrinhas, por amor, o tempo todo. Até porque o versículo de hoje trata, né, de uma ação por amor, né? A ação que nós temos para com o outro, pautada por amor, né? E olhando para o texto de hoje, da carta de Paulo aos Romanos, a gente tem o seguinte, um resumo. A gente tem que na vida cristã, a única tarefa que não tem limites é o amor, pois ele não resume tudo, pois ele não só resume tudo o que deve ser feito, mas também o espírito com que tudo deve ser feito. Como nos evangelhos, Paulo também vê o amor como a expressão perfeita de toda a lei. Liberto do egoísmo que corrompe a pessoa e a sociedade, o cristão já vive a madrugada de um tempo novo. A vinda de Jesus Cristo dissipa a longa noite da injustiça do pecado. O cristão deve acordar, preparado para viver e testemunhar o dia da libertação inaugurado por Jesus. Quando eu escolhi essa mensagem por amor, eu lembrei não apenas, né, das ações por amor que nós lemos no texto, mas me veio à cabeça uma novela, né? Há um tempo atrás, a gente teve na Globo uma novela chamada Por Amor, e um resumo dessa novela basicamente é o seguinte: a mãe e a filha, no mesmo tempo, engravidam, e no mesmo dia, né, as duas dão à luz. Só que o filho da filha, né, o neto, ele morre. E, digamos assim, o meio-irmão, né, da moça, ele sobrevive e, no caso, o que acontece? Ele sobrevive, não, ele nasce, né, com saúde, o que acontece? Né, a mãe, tendo compaixão da filha, troca os bebês para que ela não tivesse a desilusão da perda. Então, foi uma ação por amor, digamos assim. E me veio essa ideia, né, a escrever o título da mensagem, Por Amor, uma novela já de algum tempo. E, curiosamente, aqui na nossa igreja, ainda que nós sejamos pessoas manchadas pelo pecado, nós temos uma essência divina. E essa essência divina está na capacidade de amar. Olha que coisa interessante, né? Mesmo manchados pelo pecado, nós temos um dom, né? Esse dom de amar. E, assim, alguns exemplos aqui são interessantes. Eu vejo a cada semana, quando eu venho para a igreja, algumas pessoas que já têm aquela característica do traço de amar. Por exemplo, o Jota e a Emily, eles noivaram. Então, olha só, o dom do amor se despertando um para com o outro. Então, é bonito ver isso, né? Você ter ali um jovem casal já se preparando para o casamento, né? Uma forma, né? Um dom de amar, né? E aí a gente vê, a Vera e o Luiz já são casados há mais tempo, olha só quanto tempo, né? Existe esse amor entre eles. Ali, ó, a dona Cláudia, o seu Orlando, né? Também há bastante tempo, e tantos outros, né? Amor de filho para com a mãe, com a minha mãe, eu amo minha mãe, né? Vejo o Paulo com a Helena, né? Um amor de pai para filha. Então, são várias as formas que a gente tem de amar, né? E a gente olha para o texto de hoje e desmembra basicamente em 3 subtópicos, tá? O primeiro, o amor que cumpre a lei, nos 2 primeiros versículos, tá? Onde Paulo escreve: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. A nossa tradição luterana, né, tem o seguinte: a gente aprende que a lei de Deus ela existe para revelar o pecado, manter a ordem e orientar a vida do cristão renovado. Então, a gente, quando olha para a lei, a gente tem aí essa revelação do pecado que muitas vezes nos faz errantes. Mas aqui Paulo está falando do terceiro uso da lei, ou seja, a lei como guia para aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho. Quem foi alcançado pela graça de Cristo,
é chamado a viver no amor e por amor. Não se estressem se vocês ouvirem por amor várias vezes, tá? E Lutero afirma que o amor cristão é fruto da fé, pois a fé não fica ociosa, ela sempre se manifesta em obras de amor. Não é o amor que nos salva, mas o amor é o sinal de que nós fomos salvos. Há um convite, inclusive, para cada um de nós aqui na igreja. Por amor a Cristo, como forma de gratidão pelo dom da salvação, nós somos chamados a oferecer nossos dons e talentos para a expansão do reino de Deus. Olha só que coisa interessante. O Pedro está lá na frente. Quando você chegou hoje aqui na igreja, você já foi recepcionado por uma pessoa, alguém que está exercendo um dom e talento, ao receber, ali na portaria. E aí o que acontece? Agora, olha lá atrás, né? A gente estava com a Júlia e com o Luan, já transmitindo o culto, estão ajudando aqui com os dons e talentos. Olha ali também, ó, temos o Eduardo lá atrás, ó, ajudando. Olha os músicos ali atrás, também ajudando, ó. Então são todas pessoas que por amor estão colocando seus dons e talentos para o louvor a Deus, né? E eu gostaria de dar um toque em você, tá? Que se você ainda sente que por amor você pode fazer algo pela igreja, pelo próximo durante o culto, venha, há vagas, né? Você hoje tem bastante vagas ainda para que você possa louvar a Deus e, com isso, colocar seus dons e talentos para ajudar, tá? Inclusive, agora, lá em cima, a Rebeca também está prestando um serviço lá com as crianças, né, também, culto infantil acontecendo lá em cima, mais alguém por amor trabalhando pela obra, tá? Então, por isso, gente, sirva, ajude, colabore. Se você tem algum tempo, se você tem algum talento, doe esse talento, doe esse tempo na obra de Deus. E Paulo diz que o amor não pratica o mal contra o próximo. Em Cristo somos libertos da necessidade de buscar nosso próprio mérito. E assim podemos verdadeiramente olhar para o outro. Segundo tópico, despertar do sono espiritual. E Paulo continua, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui está o chamado para a vigilância cristã. A vida cristã é um constante despertar para a realidade de Cristo. A fé é viva, eficaz e não pode permanecer sem frutos. Por isso, despertar do sono não significa fazer por fazer, mas renovar diariamente a nossa vida à luz da graça. Então, isso a gente faz como? Quando a gente está em comunhão, quando ouve a palavra, quando a gente participa da Santa Ceia, não hoje, que é um culto de leitura, mas a gente é fortalecido, né? A partir dessa questão, né, de permanecer dando frutos. Isso é continuar diariamente com a luz da graça na nossa vida. E refletamos, será que estamos sendo verdadeiramente gratos a Deus e temos buscado a renovação da nossa mente e nos despertado? Quantas vezes eu me faço essa pergunta? Às vezes, confesso que sou muito errante. Se dependesse só de mim, não daria para a gente ter essa perfeição toda, quando a gente bate aqui os olhos na lei e vê as imperfeições. Mas temos Cristo que morreu e ressuscitou por todos nós. E hoje, sendo o primeiro domingo de Advento, isso talvez seja o mais importante, né? A gente já vê uma das velas da coroa de Advento acesa, nos apontando para esse Cristo que veio habitar entre nós e que veio trazer essa mensagem da morte e da ressurreição por um povo que é o povo de Deus, né? O povo, né, que tem essa fé. Então, devemos estar atentos a isso, né? E nós iniciamos hoje a Trienal A, como disse o Luiz, né, na leitura do Evangelho de hoje. Mas tem um detalhe importante. Ainda é dia 30 de novembro. E aí você ainda fala, nossa, 30 de novembro, primeiro domingo de Advento, o que isso tudo significa? Novembro, por incrível que pareça, para aqueles que não sabem, aqui na nossa igreja é o mês da mordomia.
né? E mês da mordomia cristã quer dizer que tudo o que somos e temos pertence a Deus. Refletimos que nós podemos servir com os nossos dons e com os nossos talentos. Podemos ajudar em várias atividades que a igreja oferece. Mas, além disso, também somos chamados por Deus para administrar os recursos que possuímos com ética, generosidade, responsabilidade e contribuindo voluntariamente para a obra de Deus. Como está a nossa preocupação em sermos generosos e contribuirmos regularmente e por amor? A nossa igreja, ela precisa manter as suas portas abertas. A nossa igreja está aberta porque existem colaboradores, existem pessoas que se dedicam a manter essas portas abertas. E se faltar? Problema tenso, né? Às vezes, na reunião da diretoria, nós, os coordenadores das outras áreas, eu fico olhando e me dá um frio da barriga quando tem uma fala de um coordenador. E esse coordenador, o coordenador de finanças, o Renato. A fala dele muitas vezes me preocupa, porque as nossas ofertas regulares, ultimamente, são provenientes de poucos e dos mesmos membros da igreja. A gente está tendo um problema de regularidade em ofertar. E eu não estou aqui para dizer para você que a sua contribuição precisa ser alta. Não pensem nisso, tá? Por favor. Tá? Mas eu peço para que vocês avaliem. Eu estou me preocupando em ofertar regularmente para a obra de Deus e por amor? Ou só de vez em quando, assim, sem um compromisso, eu venho aqui no prato, boto uma cédula. Eu, aleatoriamente, vou lá e faço um pix. Né? É lógico, a gente é agradecido por isso também. Mas pense na regularidade, na necessidade que a igreja tem de deixar as suas portas abertas. Também é um ato por amor. Manter as portas da igreja abertas é um ato de expansão, propagação do evangelho e também um ato de manter essa igreja aberta por amor. Amor pela congregação e também por outras pessoas que podem ser alcançadas através da palavra. Então, tópico 3. Revestir-se de Cristo. Romanos 13, 14. Paulo conclui o trecho com um imperativo teológico. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Cristo significa viver com Ele, com nossa identidade, nosso consolo e nossa direção. Inclui abandonar aquilo que obscurece a fé. Então, aí a gente viu no texto. Imoralidade, contendas, ciúmes, obras das trevas. E significa abraçar aquilo que Ele nos concede. O que Ele nos concede? Perdão, nova vida, alegria do Espírito Santo, desejo de viver conforme a vontade de Deus. E Lutero, numa das suas citações, ele faz uma observação quanto ao revestivos do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o manto sobre o qual Deus não vê mais o nosso pecado. Ou seja, né, a gente se cobre, né, como o Luiz ali está com um paletó que eu estou vendo, né, esse manto. Né, Deus nos enxerga com esse manto, o manto, né, de Cristo, do perdão, né, através de Jesus Cristo. E aí a gente, por mais que seja indigno, se torna o quê? Digno por Cristo Jesus, pela cruz, pela mensagem da cruz. E a conclusão para a mensagem de hoje é a seguinte: o apóstolo Paulo nos chama hoje a 3 movimentos espirituais, e o mais curioso é que são profundamente enraizados nos princípios da fé luterana. O primeiro, viver o amor como fruto da fé, sabendo que Cristo já cumpriu a lei por nós. Tranquilo. Temos alguém que foi perfeito e que foi capaz de cumprir essa lei que nós não conseguimos em hipótese alguma. Cristo, nosso Salvador. Despertar da indiferença espiritual, reconhecendo que a salvação está diante de nós. Então, quando a gente reconhece que a salvação está diante de nós através de Jesus Cristo, nós saímos dessa indiferença espiritual. Ouvimos da palavra, nos alimentamos com a Santa Ceia e com isso seguimos a nossa vida de fé cristã. E a gente também se reveste de Cristo, vivendo cada dia sob a luz do Evangelho, pelo menos
para que a gente tenha o nosso fortalecimento diário, o nosso fortalecimento como pessoas e o nosso fortalecimento na nossa vida cristã, dando, digamos assim, o nosso testemunho vivo para as outras pessoas, né? Quantas vezes, né, eu sou parado por alguns colegas de escola que me vêm, né, e falam: puxa, você é daquela igreja evangélica diferentona, da igreja luterana? Aí, né, começo a perguntar: a igreja luterana é legal, você bater um papo, né, a igreja diferentona, que eles acham assim, né? E aí é muito bom isso, a gente pelo menos a cada dia viver sobre essa luz do evangelho a tal ponto que as pessoas se interessam em perguntar, né? E que o Espírito Santo nos conduza a uma vida de vigilância e amor, sustentados pela graça que recebemos exclusivamente pelos méritos de Cristo. Se fosse mérito nosso, já era, né? Mas como é pelos méritos de Cristo, nós possamos ter essa nossa vida conduzida por Ele. E se hoje estamos aqui, lembre-se, tudo foi um plano de Deus e tudo foi feito por amor à sua criação. Amém. Obrigado, Marcos, pela mensagem. E respondendo a esse amor, agora vamos ao momento das ofertas. Aqueles que se prepararam, pode deixar a sua oferta aqui no altar. Também tem a chave Pix aqui ao lado. A quem nos acompanha de casa, no rodapé dos slides tem a chave Pix. Então, durante o cantar do próximo hino, também pode adquirir ali e conseguir resgatar a chave Pix para também realizar a sua oferta. Que Deus nos abençoe no nosso ofertar, e durante o ofertar cantamos o hino 550 do Inário Luterano, Deus tem amado. Muito bem, vamos realizar o nosso momento de oração geral da igreja. Todos aqueles que colocaram os seus pedidos diante do altar do Senhor, vamos pedir a sua súplica, que Ele nos abençoe e nos guarde. Aqueles que podem, convido a ficarmos de pé. Ó Senhor, Tu és o Rei que veio em nome do Senhor para fazer o que é direito e justo. Louvamos-te porque deixastes o trono da tua glória e habitaste entre nós para carregar o peso do nosso pecado. Firma a nossa esperança em ti e ajuda-nos a crer em tuas promessas e reconhecer-te como o Messias prometido e a nossa única esperança de vida eterna. Abençoe a tua igreja e renove-a pelo teu Santo Espírito para uma vida agradável a ti.
Não permitas que o diabo e as forças dominem sobre ela. Abençoe a pregação da tua palavra, para que todos saibam que tu és de fato aquele que estava para vir. Santo Espírito, firma a nossa fé em Jesus e anima-nos no propósito de testemunhar a nossa esperança e a alegria do advento. Que a nossa vida seja um reflexo do amor de Deus por nós. Usa-nos como teus instrumentos de paz para os que sofrem, de consolo para os tristes, de cura para os doentes. Que todos e muitos possam te ver, nos ver na verdadeira alegria do Natal. Querido Deus, de maneira especial, queremos incluir diante de Ti todos os pedidos da Tua igreja. Abençoe aqueles que irão viajar nessa semana, de forma especial, abençoe o retorno do pastor Valdemar e da Silmari de Porto Alegre, na próxima terça-feira. Os que comemoram mais um ano de vida, seu Orlando. E todos que passam por dificuldades, sejam elas profissionais, familiares ou de saúde. E aqui incluímos também o Miguel e o Teodoro Mauer. Abençoe e protege cada pessoa da tua igreja que colocou os seus pedidos diante do teu altar. Abençoe a tua igreja no Rio de Janeiro, a nossa congregação Cristo Redentor e também a tua igreja espalhada por todo o mundo. Fica com todos nós. Te louvamos, Senhor, pelos 14 novos pastores que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil enviará na próxima semana para proclamar tua palavra aqui no Brasil e também além das nossas fronteiras. Abençoe o nosso Seminário Concórdia e sustenta esses novos servos na missão que lhes confiastes. E quando, Senhor, for o dia da tua volta ao mundo, receba-nos em teu lar, em tua glória, onde queremos te louvar juntamente com todos. Oramos em nome do Rei dos Reis e Salvador Jesus Cristo, o qual nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Congregação pode sentar. Em preparação ao final do nosso culto, cantamos o hino 547 do Inário Luterano, Quero Ir com os Pastores. Salvador louvores, ao teu santo irmão Jesus.
Muito bem, antes de realizarmos a bênção em conjunto e também o hino final do nosso culto, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui no templo, a quem porventura nos visita pela primeira vez, sempre é uma alegria recebê-los aqui. Todo domingo às 10h30 temos nosso momento de culto e vocês também estão sempre convidados. De forma especial também quero mandar um abraço para quem está em casa, acompanhando e celebrando o culto no dia de hoje. Ângela Penini, Matheus Schmalter, Ademar Ellert, Hugo Silveira, Evelyn Lang, Leia Lang, Cristiane, Frederico Arantz e Cleia Eller. Então, um abraço a todos vocês que mencionaram os seus nomes na transmissão e também aqueles que nos acompanham, mas que porventura também não colocaram o seu nome no dia de hoje. E rapidamente a nossa agenda. Terça-feira o pastor Valdemar está de volta, então seguimos com a programação normal. Terça-feira temos instrução de confirmandos. Quarta-feira temos o estudo aqui presencial na igreja e também de forma online, estudo com Santa Ceia às 19h30. Sábado temos culto em Nova Friburgo às 10 horas da manhã, culto de advento, então os membros que nos acompanham de lá, sábado, 10 horas da manhã, culto em Nova Friburgo. E à noite, 8 horas da noite, culto no Rio 2, na Barra da Tijuca. Então, cultos também no período do advento. No domingo, temos a nossa escola bíblica aqui, às 9 horas da manhã, presencial e também online. E às 10h30, o nosso momento de culto, celebrando o segundo domingo no período do advento. Antes de finalizarmos, eu não poderia deixar de agradecer a toda uma equipe que trabalhou para que o culto de hoje acontecesse, né? O pastor está fora desde quinta-feira pela manhã e eu e o Marcos, primeiramente, estudamos juntos para preparar a liturgia e a mensagem de hoje, né? Fomos agraciados com os músicos que estão aqui participando, né? O Eduardo, que já é da casa, o Ramon me mandou mensagem ontem 11h20 da noite, dizendo que estaria aqui no Rio, e aí eu digo assim, a gente não pode perder essa oportunidade. Ramon é músico, é maestro de alguns corais da nossa congregação no Espírito Santo, né, na região metropolitana do Espírito Santo, em Cariacica. Então está também trabalhando aqui como pianista no Teatro Municipal, é membro da nossa igreja, e eu digo, a gente não pode perder essa oportunidade. E mais uma vez também os dois professores, né, da nossa vila que estão aí abrilhantando o nosso culto. Então, como músico, eu agradeço. Era uma preocupação muito grande dessa congregação e também para o culto de hoje. Então, muito obrigado. Vamos bater palmas para eles. Eu acho que foi muito bacana. Obrigado por terem abrilhantado. Pessoal da transmissão, Júlia, Luan, Pedro, que está lá na recepção também. A gente agradece aos leitores, enfim, a todo mundo que preparou. Vera e Luiz, eu sei que estiveram aqui durante a semana também organizando aqui o templo com os novos apetrechos do nosso período de advento. Então a gente agradece e a partir da próxima semana nosso pastor está de volta aí para conduzir as atividades, mas como o Marcos bem lembrou, ainda há vagas. Então precisamos de trabalhadores, precisamos de voluntários e a gente conta muito com o auxílio de vocês. Agora, aqueles que podem, nos colocamos em pé, vamos realizar a bênção de forma responsiva e logo depois cantamos o último hino. Cremos que Deus veio a nós em Jesus Cristo e esperamos que Ele venha novamente. Que o advento de sua vinda nos traga conforto e alegria. Que Deus nos torne firmes na fé, cheios de esperança e abundantes em amor. Alegrem-se porque Jesus é Emanuel, Deus conosco. Quando Ele vier novamente em glória, que Ele nos leve à vida eterna. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe agora e para sempre. Amém. Cantamos assim como estamos o último hino, o hino muito clássico do Inário Luterano e também do período de Advento e de Natal, hino 560, Noite Feliz, um abençoado domingo a todos, um abençoado período de Advento, e nos despedimos na saída da igreja. Amém. Noite
Oh.